Capítulo 1. O Despertar do Destino. A manhã do dia 23 de março de 1860 se iniciava de maneira tranquila. Era uma sexta-feira. O clima estava fresco, mesmo com o sol escaldante que iluminava todo o condado de Jackson, no Kansas. No meio do deserto, era possível ver uma mulher sozinha, caminhando carregando uma espécie de caixão. Era uma mulher branca, com longas tranças de cabelo de tom castanho avermelhado. Utilizava um chapéu de couro marrom escuro e de aba larga. Vestia um grande casaco de couro preto, com alguns detalhes metálicos. O casaco era tão longo que cobria quase todo o seu corpo, escondendo suas botas de couro surradas pelo uso e seu cinto que carregava 2 coldres, cada um portando um revólver Lemete, um facão escondido por debaixo do seu colete e um estranho talismã brilhante de cor púrpura em seu pescoço. Provavelmente, esse era o item mais valioso que ela carregava consigo. O barulho que o caixão fazia ao ser arrastado demonstrava que seu interior estava cheio de itens metálicos, o que aumentava o ar de mistério, pois não era comum ver uma mulher andando sozinha por aí, principalmente naquele período, pois a crescente violência estava aumentando cada vez mais. Bandidos estavam aproveitando os problemas políticos da época para fazer a festa e saquear diversas diligências. Mas aquela mulher não parecia se importar. Seu nome era Abigail Cassidy, uma caçadora de recompensa. Ela estava à procura de um lugar para comprar um novo cavalo, já que seu antigo companheiro tinha falecido em um conflito com bandidos. Abby possuía uma expressão fria e apática. Andava sem preocupação alguma e parecia estar focada, até o momento que gritos de dor chamaram sua atenção. "Vamos, levante-se, crioulo. Eu não permiti você fraquejar", dizia um senhor de escravos enquanto chicoteava violentamente um escravo. "Se continuar assim, você terá o mesmo fim que aquele preto velho imundo." A cena brutal era observada por outros escravos, acorrentados e amedrontados, e por alguns capatazes que riam da situação. Abby também assistia, embora não fosse obrigada a se envolver. Ela sempre discordou do tratamento cruel reservado àqueles homens. Decidida, ela se aproximou do senhor de engenho com cautela. O som do caixão arrastando-se pelo chão precede sua chegada, anunciando sua presença antes mesmo que ela tenha a chance de se aproximar demais. "Quem vem lá?" indagou o capataz enquanto chamava a atenção dos outros. "Não maltrate ele dessa forma! Não importa o preço dele, eu ofereço o dobro para libertá-lo!" grita Abby. Sua fala expressa ódio e um pouco de compaixão pela vítima do chicote. A fala da mulher fez o sorriso dos capatazes desaparecerem e surpreendeu todos os escravos, além de silenciar o senhor de engenho, que parou de chicotear. Sua expressão mudou de uma cara sádica para uma de nojo ao perceber que uma mulher branca estava por livre e espontânea vontade tentando libertar um negro sem motivo aparente. O homem vestia roupas elegantes demais para o ambiente que se encontrava, e uma flor branca em seu peito chamava a atenção, embora não tanto quanto um talismã que ele carregava. Era um semelhante de Cassidy. Apresentava algumas runas desconhecidas e tinha uma cor marrom. "Ele não está à venda, moça. Recomendo que não perca o seu tempo comprando lixos", diz o senhor enquanto começa a rir. "Fora que, se libertar esse negro, ele não será sua propriedade e estará em meu território. Serei obrigado a matá-lo para proteger a mim e a minha equipe de intrusos." O clima fica tenso. Abby encara o senhor de engenho diretamente nos olhos, depois de perceber que ele também possuía um talismã. De fato, ele não era um homem qualquer. "Então, já que não deseja lucrar com isso, eu te proponho um duelo. Se eu vencer, seus homens libertarão este homem e me fornecerão uma prova." Os homens ali presentes arregalam os olhos, pois era uma situação extremamente surpreendente. Primeiro, uma mulher completamente aleatória oferece o dobro do valor do produto para libertá-lo. Agora, estava disposta a sacrificar sua vida para libertá-lo. Obviamente, todos os olhos se voltam para o senhor, que se sente incrivelmente pressionado, pois ser desafiado assim e negar era algo extremamente vergonhoso, principalmente na frente dos escravos. "Sim!" o senhor grita tentando demonstrar respeito, mas é evidente que toda a situação o constrangeu. Eu
Eu aceito o desafio. Abigail começa a remover o casaco, revelando ao senhor que também possuía um talismã. Ele se espanta com a surpresa, mas fica aliviado quando ela retira o talismã do pescoço e coloca sobre o casaco. Por sua vez, o senhor retira o próprio talismã e coloca sobre suas coisas. Ambos ficam apenas com a camisa e com um único revólver cada um. Creio que já conhecem as regras, mas para garantir que tudo seja feito de maneira correta e arcaica, um juiz deve estar presente, diz um capataz que tomou a frente e começou a gesticular. Após a aceitação para participar de um duelo, tanto o desafiado quanto o desafiador devem se desfazer de todos os seus pertences, ficando apenas com as roupas que não atrapalhem ou protejam. Cada um deve apenas estar com uma arma com 6 munições. Cada competidor, 6 disparos. E após o meu sinal, um tentará matar o outro. Vence aquele que matar ou causar mais danos ao seu adversário. E conforme a lei, o vencedor do duelo é absoluto. Após a explicação, o senhor e Abby se distanciaram um do outro. O homem encarava seu capataz com um sorriso de canto, enquanto Abby permanecia tranquila e concentrada. Após darem os 15 passos necessários para se distanciarem, eles se viram e se prepararam para o duelo. Encaravam-se como se fossem inimigos de infância. Antes mesmo que o capataz, que se intitulava juiz, desse o sinal, o senhor de engenho saca sua arma e um disparo alto ecoa por todo o local, assustando todos os presentes. Nesse momento, toda a vida de Abigail passa diante de seus olhos, como um flashback. Ela se lembra de quando era uma jovem moça, maravilhada com as histórias de seu pai, Samuel Cassidy. Samuel era um ex-soldado da guerra mexicana-americana, que após retornar, se tornou o xerife de sua cidade no sul dos Estados Unidos, onde Abby nasceu. Abby era uma menina feliz. Seu pai era incrível. Ele a ensinou a montar a cavalo e a manejar armas. Sua mãe, Elisa, não concordava muito com a ideia de sua filha portar armas, mas seu pai defendia que era necessário. E, infelizmente, ele estava certo. Quando Abby tinha 19 anos, sua mãe foi brutalmente assassinada por um bando chamado Os Serpentes do Deserto, o grupo mais procurado dos Estados Unidos. Seu pai havia prendido alguns membros do bando, o que levou à caça de sua família. Abby só conseguiu escapar devido às suas habilidades com armas e com cavalos. Quando retornou, descobriu que seu pai havia tentado ir atrás dos malfeitores, mas foi morto em uma emboscada antes mesmo de deixar a cidade. Naquele momento, Abby perdeu todo o seu mundo. Após enterrar seus pais, ela se motivou a iniciar uma jornada de vingança contra o bando que lhe tirou tudo, utilizando todo o conhecimento que seu pai lhe transmitira. Ela começou a se preparar para a caçada. Por seu pai ser um homem da lei, Abby conseguiu facilmente alguns cartazes de recompensa de homens do bando e partiu em sua jornada como caçadora de recompensas. Antes de partir, ela desenterrou seu pai e lhe deu um novo enterro. O desejo de seu pai era morrer em casa, adormecido e em paz. Então Abby colocou seus ossos na cama, honrando seu desejo e sua memória. Com o caixão vazio, Abby encheu de suprimentos, armas, documentos importantes. O caixão, agora que era carregado por Abby, era um símbolo de sua promessa de vingar a morte de seus pais. Voltando ao presente, Abby se encontra de pé, reafirmando seu propósito. Todos os capatazes e escravos presentes estavam surpresos, pois o disparo que ouviram foi da arma de Abigail. Ela teve uma reação quase que instantânea à trapaça de seu adversário, disparando contra sua arma e jogando-a para longe, desarmando o mesmo. Com ainda 5 tiros restantes, Abby acerta 2 disparos no joelho do senhor, fazendo-o cair e ficar em uma posição humilhante. Agonizando de dor, ele grita: "Por favor, acabe logo com isso", implora o senhor. Abby propositalmente realiza 2 disparos para o alto, ao invés de finalizar o seu alvo. "Soltem as correntes dele! Eu já ganhei esse duelo", diz Abby, enquanto dá as costas para seu adversário. "E eu vou querer os documentos que comprovem a nossa realização de hoje." Os capatazes compreendem que as leis absolutas do duelo devem ser respeitadas e obedecem imediatamente às ordens de Abby. Um dos capatazes puxa uma chave do pulso e recita algumas palavras estranhas, inaudíveis, para a chave, fazendo-a brilhar.
Finalmente ele solta as correntes que prendiam o escravo. Como você se chama? E como se sente sem essas correntes? Pergunta Abby, esboçando uma expressão de felicidade depois de muito tempo de amargura. Aqui, eles me chamam de Jeremias. Eu não sei ao certo, mas eu acho que eu me sinto forte novamente, como se minha vida tivesse voltado. Responde o escravo. Isso se deve justamente ao metal utilizado nessas correntes, negro. Sombra férreo. Suas propriedades sugam sua energia vital e o deixam extremamente submisso. De fato, a partir do momento que você colocou essas correntes, deixou de ser você e se tornou apenas um corpo esperando ordens. Mas você, como alguns outros, foi resistente demais ao poder das correntes. Seu espírito de rebeldia é algo infernal. Vocês não deveriam estar aqui. Se mete um dos capatazes. Nesse momento de distração, o senhor percebe a vantagem que tem. É que Abby está de costas para ele. Ainda de joelhos, ele se joga para o chão e se aproxima de sua arma, mirando na direção de Abby. Com as 6 munições restantes, ele está prestes a atirar a queima-roupa na mulher. No entanto, antes mesmo que possa cometer mais um ato de covardia, Abby, mesmo de costas, aponta sua arma para a cabeça do senhor e realiza seu último disparo, detonando a cabeça dele na frente de todos. Os miolos dele eram espalhados pelo chão. Era uma cena grotesca. No momento de sua morte, o talismã do senhor começa a brilhar, levantando-se lentamente e levita até a direção do escravo recém-liberto. Os capatazes observam a cena, invejosos e enojados, pois aquilo não era algo que esperavam ver naquele dia. Um negro seria escolhido para portar um talismã. Isso de fato quebrava todos os paradigmas da época. O talismã se encaixa no pescoço de Jeremias e uma forte luz marrom emana do colar, quase cegando quem olhasse diretamente. Jeremias havia sido escolhido pelo talismã. Agora ele era um portador do destino, embora nem ele mesmo soubesse o que significava. O que é isso? Indaga Jeremias. O talismã do seu antigo dono te escolheu como seu portador, agora que é um homem livre. Creio que ele já queria fazer isso há tempos. Como esse bosta aí falou, seu espírito é forte. Somente pessoas de espírito forte podem ser escolhidas para portar esses talismãs. Responde Cassidy à pergunta de Jeremias. A cena era aterrorizante para os capatazes. De um lado, havia uma mulher que parecia fraca e frágil. Do outro, um negro surrado e chicoteado, com o cabelo curto e escuro como a meia-noite, braços musculosos, porém marcados com a violência que havia sofrido. Ambos eram portadores do destino. Para aqueles homens, a cena era completamente horrível, e não havia para onde fugir, pois sabiam que Jeremias buscaria vingança por tudo que sofreu, especialmente agora que possuía poder para isso. No entanto, ele apenas aponta para os outros escravos sem dizer uma palavra, mas seu olhar claramente ordena: libertem-os. Com bastante medo, os capatazes simplesmente se afastam, e o capataz com a chave refaz o processo e liberta todos os outros. Sentindo-se realizada, Abby começa a se afastar, ao ver que todos ali conseguiram os documentos necessários para provar a sua liberdade. Mas antes que pudessem ir muito longe, Jeremias se aproximou. Espere, moça. Eu posso ir com você? Abby, curiosa, pergunta. Por que quer ir comigo? Não quer ficar ao lado de sua família? Diferente dos meus irmãos, aqui eu não tenho família. Não tenho ninguém. A única pessoa que eu me importava aqui e que tinha um vínculo comigo morreu semana passada. Eu não tenho um propósito, respondeu Jeremias. O ar se torna mais denso e o silêncio ensurdecedor após a resposta de Jeremias. Abby fica sem reação. Ela sempre lidou com apatia em todas as situações de sua vida, mas aquela situação era diferente. Ela havia encontrado alguém como ela. Então, um sorriso surge em seu rosto, e com um gesto afirmativo da cabeça, ela convida o ex-escravo, agora um homem livre,
a caminhar ao seu lado, como igual. Uma dupla improvável se forma, uma caçadora de recompensas em busca de vingança, e um ex-escravo em busca de um propósito. Um dia, esses dois nomes se tornariam lendas por todos os Estados Unidos e também pelo mundo.